bem-vindo ao canal Professor Esperança. Sou Gustavo Kenosti e gostaria de trazer mais uma meditação da Palavra de Deus para vocês. O texto dessa meditação se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, e a gente vai ler até o verso 15. Só antes da gente ler, gostaria de dar uma breve introdução aqui para vocês. Lucas, ele foi um autor em que não foi testemunha ocular das curas e milagres de Jesus, mas mesmo assim ele fez uma narração dos fatos em ordem cronológica da vida e ministério de Jesus. Ele foi médico que veio no primeiro século e ele teve grande papel na pregação do Evangelho, escrevendo o seu Evangelho de Lucas e escrevendo também o livro de Atos, que é uma continuação do seu Evangelho. Aqui em Lucas capítulo 8, ele dá uma ênfase muito importante às mulheres e também aos discípulos que estavam com ele. E tanto esses dois públicos quanto uma multidão cercavam Jesus no momento que ele contou uma parábola. Parábola era um estilo que Jesus utilizava para ensinar uma verdade espiritual. Então, portanto, da mesma maneira que teve uma aplicação espiritual naquele contexto do primeiro século, tem uma aplicação para nós hoje em dia. Então vamos ao relato bíblico para a gente entender qual parábola que Jesus falou. Chama a parábola do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Então aqui você vê no contexto que havia esse público em que Jesus contou essa parábola. E o interessante aqui é que as próprias mulheres sustentavam a pregação do Evangelho. Só um detalhe interessante a mencionar para vocês: não era comum nos registros do primeiro século ser mencionada mulheres, tá? Então Lucas, tanto Mateus também menciona no seu Evangelho a presença de mulheres. Mulheres eram um grupo tido assim como um grupo rejeitado na época de Jesus, ainda mais quando ela fazia parte de uma classe social um pouco mais baixa. Então ela era muito rejeitada. Então você vê Mateus, Marcos e Lucas, você vê bastante curas e milagres. Dessas curas e milagres, você vê curas e milagres com leprosos, com cegos, com pessoas que não podiam andar, com pessoas que eram consideradas, entre aspas, impura perante a liderança judaica, perante os fariseus, os saduceus, os zelotes e muitos outros grupos que faziam parte da elite de Israel no primeiro século. Tá? Então é interessante mencionar esse detalhe para vocês, é porque Jesus ele pregava esse evangelho para todos. Então é importante você entender que Jesus ele não rejeita ninguém. Vamos ao relato da parábola. Jesus disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso,
ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então, interessante dessa parábola, eu particularmente eu gosto muito desse texto, é porque aqui Jesus ele coloca que a palavra de Deus ela é lançada a todos, sem distinção. E somente Deus, em sua onisciência, conhece o coração de cada um. Somente Ele conhece. Mas mesmo Ele conhecendo se a pessoa vai se salvar ou vai se perder, Ele vai dar chance para todos. Então por isso que Ele compara a palavra de Deus a uma semente. Porque a semente ela é lançada. Então aqui a diferença está o quê? No solo. O solo, por exemplo, é o nosso coração. O primeiro tipo de solo que caiu, né, o primeiro grupo de sementes aqui, foi aquele grupo que caiu à beira do caminho. E vieram os passarinhos e comeram. Passarinho aqui, nesse caso, é símbolo do inimigo. As pessoas até começam a querer ouvir a palavra de Deus, mas chega um momento que eles falam não. Muitos aqui dessa multidão saíram antes de Jesus terminar a interpretação da parábola, por exemplo. Influenciado pelos líderes judaicos. Falaram, não dá ouvido para você não, que você é falso profeta, é um falso mestre. E mal pensavam eles que estavam falando com o próprio Jesus, né? O Deus que se fez carne, né? O Deus homem. O segundo grupo aqui, né? O segundo solo, são aqueles que têm o coração duro como a pedra. Essas pessoas são aquelas que ouvem, recebem a palavra com alegria, mas quando, né, vem a provação, quando vem a dificuldade, ele desiste da palavra de Deus. Ele acaba rejeitando a palavra de Deus. Então no começo ele até ouve. É aquele, possivelmente, que ele chega até a ir para a igreja. Ele ouve a mensagem que o pastor prega, enfim, o mensageiro lá prega, né, a pessoa que está lá, mas chega um momento, quando vem a dificuldade, a provação, ele fala assim, ele duvida de Deus, duvida da existência e do poder de Deus e de como Deus pode agir na vida dele. O terceiro grupo são aquele grupo de semente que cai sobre os espinhos. Esse solo, ele é aquele que é sufocado. Jesus colocou 3 questões aqui, né? Pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Então são pessoas que arrumam desculpa para não frutificar na palavra de Deus, para não pregar mais a palavra de Deus. Ele aceita o evangelho, ele é batizado, ele começa até a estudar a palavra de Deus, mas chega um momento que ele não se aprofunda. E por não se aprofundar, ele não consegue transmitir isso para as outras pessoas. E acaba não gerando frutos. Tá? E o último grupo de sementes foi aquele que caiu em boa terra. Então esse que caiu em boa terra, ele deu muito fruto. E diz aqui que foi a 100 por 1. Ou seja, aquele que se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, aquele que tem raiz, aquele que busca com vontade, com anseio, e mesmo em meio aos erros, mesmo em meio às imperfeições, ele acredita no Evangelho e acredita no que Jesus fez por ele. E ele aceita essa verdade de perdão, de misericórdia, e ele transmite isso às outras pessoas. Só que não é simplesmente uma transmissão para o outro. Ele faz a diferença na vida do outro. Então eu espero que você tenha um coração abençoado, um coração em que você recebe a palavra de Deus, e um coração que traga frutos pela palavra de Deus. Frutos aqui são as pessoas que você influencia a conhecer o caminho, a verdade e a vida. Então eu espero que neste dia você tenha um dia muito abençoado e espero também que você dê muitos frutos para Jesus. Tá? Até mais, um grande abraço.